Eu venho de uma geração dos anos 90. A minha história é outra. A minha história nunca foi nicho. Eu lutei sempre contra o nicho. Quando, na minha carreira, no início da minha carreira, eu optei pelo Jô Soares, eu sabia exatamente o que eu queria, onde que eu queria chegar com a minha música. Eu nunca fui um artista de nicho. Eu tenho o maior respeito pelo artista de nicho. Não tenho nada contra ele. A minha não é essa, entendeu? E eu vou te falar, por isso eu passei por lugares como o Jô Soares, Sem Censura. Todos aqueles programas do Canal Brasil eu passei. MTV fui várias vezes. Esse Pânico na Jovem Pan, fui várias vezes. Cara, você não imagina. Danilo Gentili, fui lá. Eu acho que eu só não fui no Ratinho, mas eu iria no Ratinho, não tem problema nenhum. Cara, você não sabe a patrulha ideológica dessa porra. É mesmo? Porque tem Os caras enchem teu saco? a patrulha ideológica. Porra, e Danilo Gentili nesse programa. Nesse programa. Cara, foi a marca do meu trabalho. E a minha música tá ligada a isso. Entendeu? A minha música tá ligada a discutir coisas com vários segmentos, não só o segmento intelectual, não, o segmento popular. E uma prova disso é que o meu público é a expressão disso, entendeu? Desde pessoas simples, porteiros, até pessoas universitárias. O meu projeto como compositor não é um nicho, é discutir com os outros segmentos. Agora, essa discussão, essa comunicação com os outros segmentos, não significa uma aliança de classes, sabe, cara? Porque isso é um perigo, querer colocar a MPB como um projeto de aliança de classes. Você pode, sim, entrar em discussão e ser contundente e colocar o conflito. Entendeu? O nicho não quer nem comunicação, meu amigo. Nem comunicação o nicho quer. Entendeu? Quando eu falo mais o conflito. Quando eu falo na comunicação, não estou falando de aliança, não. É isso que eu quero dizer. Lógico que existe uma comunicação, estão lá os alemães, lá, né, Habermas, né, que acredita numa lógica do discurso racional e que possa haver uma aliança. É evidente, tem. A minha relação com a comunicação vem de Bataille, entendeu? Ou seja, é uma relação de conflito, de confronto, mas não é não comunicação. Não é nicho. Então, eu acho que não só a minha carreira, mas como a minha maneira de fazer música, a minha composição é entrar nos diversos segmentos. Por isso que eu fui no Jô. Por isso que eu fui no Pânico da Jovem Pan. Por isso que tu veio aqui. Por isso que eu vim aqui. Por isso que eu fui no Rafinha. E acho que os podcasts são espetaculares, sabe? Eu faço uma crítica dessa falta de criatividade do podcast ser apenas entrevista. Entendeu? Eu também faço essa crítica. Eu faço essa crítica. Outro dia eu coloquei isso num post. Eu vi outro dia um podcast espetacular, que é um trabalho... E vai transformar-se em filme. Que é da Praia dos Ossos, da Leila Diniz, que morreu, que foi morta pelo... Qual é o nome daquele cara? Um cara matou a Leila Diniz, que era em Búzios, na casa da Casa da Espera. E, cara, fizeram um podcast sobre esse caso. Pensei que estivesse falando do nome do podcast, eu não sei. Fizeram um podcast, eu me esqueci o nome. Fizeram um podcast sobre esse caso, com reportagem. Indo lá, entrevistar pessoas que foram policiais, o taxista que levou o Doca Street. Você lembra? Foi o Doca Street que matou a Leila Diniz. Né? Leila Diniz. Não é a Leila... Não é a Leila, não é a Leila do vôlei. Não, aquela outra famosa. Não confunda. Que estava
do maiô, que morreu no avião, que era atriz, Leila. Ô, Jean, quem foi a Leila que morreu no avião? Leila morreu no avião. Do filme. Famosa Leila que morreu no avião. A atriz famosérrima. Contrato cenou com o Paulo. É Leila Diniz, por acaso? Não, Leila Diniz é essa que ele tá falando. Não, então é. Então, é essa aí que morreu no avião. Então é a Leila Diniz, eu errei. O Dorcas Street matou uma mulher. Ângela Diniz. Né? E isso teve repercussão, né, nos jornais, nacional e tal. Faz um tempão isso aí. Faz muito tempo. E o podcast fez um trabalho de reportagem sobre isso, cara. Entrevistando um advogado, reconstituindo. Então você vê quantas fotos. Foi tão bom, foi tão bem feito, que vai se transformar em filme. Então, ou seja, como que é um campo aberto do podcast. Sim, e não necessariamente entrevista. Não é porque só a entrevista... isso aqui. Cara, eu nunca mais vou me esquecer. Música não é só funk. Podcast não é só o flow. Eu nunca mais vou me esquecer, porque a entrevista virou uma panaceia, sabe? Eu nunca mais vou me esquecer, eu estava na PUC estudando, como eu estudava diariamente, saí, terminei meus estudos, veio um aluno da graduação e falou: Rogério, sabe o que é? Eu quero terminar meu curso de TCC, né? E queria fazer um trabalho baseado em você, mas queria que fosse uma entrevista. Cara, eu falei, eu entendo, eu acho legal, mas, cara, quer uma sugestão? Não faça entrevista, não. Se debruça sobre o meu trabalho, tente inventar uma interpretação. Você está me entendendo, cara? Então, a entrevista é meio fácil, virou uma coisa meio preguiçosa. De maconheiro. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Tô brincando. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Ficou uma coisa preguiçosa. Então, cara, Matador de Passarinho, no Canal Brasil, quando criamos o Matador de Passarinho, a minha ideia não era fazer entrevista. Nunca foi. Eu acho que as entrevistas do Matador de Passarinho foram excelentes, eu me orgulho muito. Mas a ideia original não era fazer entrevista. Aí, quando fomos discutir com o diretor da emissora, caiu entrevista. Entrevista. O que é? Não adianta. Entrevista. A entrevista é a panaceia da mídia, entendeu, cara? É lá, Bial, é entrevista o tempo todo, sacou, cara? É conversa, bate-papo, é isso. O Bial também gosta de falar, conversa com o Bial. A conversa virou a panaceia da conversa, entendeu, cara? E as pessoas, com isso, perdem o processo de estudo, de análise, de procurar entender sozinho. Por que tem que ter conversa? Por quê? Sabe? Virou uma panaceia essa conversa. A podcast é espetacular, mas assim, a gente está explorando pouco. Também acho. A gente está explorando pouco esse formato. Mas aí eu não sei se a gente precisa chamar de podcast, né? Eu acho que a gente está atribuindo a podcast o que é uma coisa diferente. É a democratização dos programas. Porque antes, quem fazia um programa era só a TV. Televisão. Mas agora não. Agora, tipo, qualquer a gente, dois gordinhos, consegue fazer um programa. E agora. Dois gordinhos. E agora eu acho que a internet percebeu que, tipo, mano, vamos inventar programas. O programa que tá dando certo agora é um programa tipo esse aqui, podcast. Mas eu acho que a gente tá vivendo não a revolução do podcast, mas a revolução da programação do conteúdo. E muitas pessoas devem perguntar para você, mas porque podem não entender como é que esse programa pode ter tanta gente, né? Mas tem. O fato é que tem, né? O fato é que tem. E eu acho que se tem esse público, vocês têm uma parcela de responsabilidade nesse processo. Acho que o grande... Eu lembro que uma das conversas, na conversa passada, um dos grandes tópicos que foi lembrado pela galera durante muito tempo foi a questão do programa jornalístico sério. Inclusive a gente zoou no Twitter, né? Eu vi que teve, não fui eu? Mas o programa jornalístico, eu me lembro que eu falei na época, o programa jornalístico não precisa ser necessariamente um programa sério, entendeu? E eu falo isso.
Quando a Elza Soares confirmou a presença dela num programa Matador de Passarinho, a primeira coisa que eu fiz, eu não delegava pesquisa para a equipe de produção. Porque isso os programas de televisão fazem direto, né? Aí a equipe de produção faz a pesquisa e dá tudo mastigadinho para o apresentador. O apresentador não vive a experiência, a vivência da obra do convidado. Ele vai falar assim, superficialmente, está tudo escrito ali, o meu grupo de pesquisou e tal. Primeira coisa que eu fiz quando eu soube que a Elza Soares vinha ao programa Matador de Passarinho foi pesquisar a discografia dela. Lógico que eu tinha tempo para isso. Eu fui ouvir a discografia dela. Eu fui pesquisar a discografia dela. E descobri um disco espetacular, que é Elza, Miltinho e Samba. Que é um disco espetacular, que era a Elza Soares cantando com o Miltinho. Sabe o Miltinho? Eu não sei se vocês já ouviram o Miltinho. Não, Miltinho é um não. cara, é um Não, sambista nunca da década de 60, 70, mais 60, que tinha um balanço espetacular. E a Elza cantava pra caralho, né? Cara, e só clássicos do samba. Cara, você ouve aquele disco, você fica maravilhado. Cara, se eu não tivesse recebido a Elza no meu programa, eu não teria tido a oportunidade de pesquisar e não teria a oportunidade de descobrir essa joia rara da música popular brasileira.